Fala, meu querido! Lauro Maeda aqui para uma palestra que é a continuação, um pouco da continuação, digamos assim, da palestra que eu dei lá no Wedding 100, faz umas 2 semanas mais ou menos, e hoje eu venho aqui com o apoio da 305, que é a minha parceira, para falar mais sobre iluminação. Iluminação natural, iluminação com flash, como escolher qual tipo de iluminação usar, de que forma usar. É um assunto que me agrada bastante, fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder passar um pouco da minha experiência, dos casos que ocorreram durante toda a minha carreira, dividir com vocês a partir de agora, tá bom? Então segura aí. Vamos lá, vamos logo pro assunto, porque dá muito pano para manga esse assunto e é sempre legal a gente começar com uma imagem que para mim é icônica, uma imagem que serviu demais para mim, para eu entender melhor e poder decidir de uma maneira certa, né? Quando usar uma luz auxiliar e quando não usar, aproveitando só a luz que existe no próprio ambiente, na própria cena, mantendo a naturalidade e fazendo com que a tua foto tenha uma aura mais natural, para que a gente possa oferecer sempre o que tem de melhor. Se, claro, a cena não tem uma luz muito boa, a gente acrescenta a nossa, mas antes de acrescentar, é sempre interessante a gente analisar e ver se aquela cena realmente precisa da tua luz ou se ela já está pronta. Nesse caso, foi um casamento que aconteceu aí faz uns 6 anos mais ou menos, e eu estava muito preocupado com a minha equipe. Era um casamento que tinha um movimento, uma dinâmica bem interessante. Estava preocupado com a minha equipe, quando é que a minha equipe ia conseguir se alimentar, e aí falar com o cerimonialista e tal. E no meio dessa logística toda, me veio essa cena. Claro, essa cena é o ápice de tudo, né? Então, primeiramente começou a acontecer alguns movimentos ali na mesa dos noivos. Apareceu um para falar com o noivo, depois apareceu a moça para falar com a mãe da noiva, e aí eu fui prestando mais atenção, já com a câmera no olho, né? E tentando entender qual momento seria o momento mágico, aquele momento que a gente tanto procura, né? E já logo no início quando eu observei essa cena, eu vi que aquela luz que tinha era a luz ideal para aquela foto. Era um ambiente relativamente bem iluminado, né? Esse lustre que divide essa foto em duas partes estava super bem colocado, e eu me posicionei num ponto que eu achava que reforçaria mais essa ideia da simetria, né? Temos ali o lustre dividindo exatamente a cena em dois. Essa é uma foto que me agrada muito. Na hora que eu fotografei, eu olhei, mas não dei muita bola para ela. A foto estava ok, a luz estava boa, mas eu não dei muita bola para ela. Só depois, na pós-produção, é que eu percebi o quanto ela era interessante, né? Tudo acontecendo naturalmente, parece uma cena de filme, e isso me agrada demais. Então, essa é uma foto icônica para mim, que eu abro justamente falando de iluminação, falando de flash. Essa é uma foto que não foi usado nenhum tipo de flash, foi só o ambiente, a luz do ambiente mesmo que tinha. E aí, de repente, eu entro com uma foto que não tem nada a ver com casamento, mas tem tudo a ver comigo. É uma imagem que me traz muitas lembranças boas. Foi uma época que me diverti muito, aprendi um bocado, né? Mas especificamente em termos de luz, eu não tive grandes aprendizados nessa época não, né? Porque era a luz que existia, né? Era a luz do dia, sol. Enquanto tinha sol eu fotografava, quando o sol ia embora eu parava de fotografar. Ou seja, eu não tinha
um domínio, né, em relação ao momento que eu queria fotografar, a hora do dia que eu queria fotografar, eu tinha que depender basicamente da luz do sol. E a luz do sol, a gente sabe, né? Está iluminando, tem diafragma, velocidade suficiente para fazer a foto, a gente vai lá e faz, né? Como é o caso do surf. O surf a gente tem que usar velocidades, normalmente a gente tem que usar velocidades muito altas em função de congelar o movimento do surfista na onda, congelar os respingos e principalmente a prancha, né? Então a gente precisa usar velocidades altas, e as velocidades altas naquela época a gente tinha limitadores. Então assim, lente era uma coisa que limitava demais. Então a maioria das lentes viáveis que a gente podia pagar eram lentes escuras, que em muitas situações a gente deixava a desejar em termos de luminosidade, né? E essa que eu usava, que eu tive o prazer de ter por alguns anos, depois vocês vão ver as fotos dessa lente, é uma Nikon 800mm 5.6, é uma lente incrível, né? Que me deu muitas alegrias, né? E algo que a gente lembra com carinho porque publiquei muitas fotos, fiquei relativamente conhecido no Brasil todo com as fotos de surf. E aí a gente começa a evoluir um pouco mais na fotografia, e a gente entende que fotografia não é só fotografia de surf, e fotografia não é só fotografar na luz do dia, né? Então essas fotos de surf são fotos que me dão muita saudade, mas assim, em termos de evolução, na parte de iluminação, não foi o surf que me deu os maiores avanços, assim, né? Então eu só queria deixar registrado, né? É interessante a gente saber qual foi o percurso, né, do profissional e de que maneira que ele seguiu na carreira, né? Então eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de onde que eu vim, o que que eu fiz, etc. E aí, no momento em que eu entendi que o surf já não era algo que me satisfazia, não só em termos de finanças, nem só em termos de evolução mesmo na fotografia do surf, eu comecei a aceitar algumas demandas, né? E acabei trabalhando com outras áreas da fotografia, várias outras áreas da fotografia, e aí sim, essas demandas me exigiram um aprendizado muito interessante, porque eram áreas muito diferentes daquela que eu trabalhava até então, que era o surf, e aí eu precisava realmente ter argumentos, artifícios para poder oferecer um trabalho que agradasse, um trabalho que tivesse qualidade e um trabalho que chamasse atenção, principalmente usando aqueles 3 pilares, né, da fotografia, que é luz, composição e momento. Então eu fui buscando todos esses pontos, né, evoluir nesses pontos para conseguir chegar numa fotografia que me agradasse e que agradasse o meu cliente também. Então, me lembro que no surf a gente fotografava muito a luz incidindo, né, no surfista, na onda e tal. E a partir do momento que eu comecei a atuar em outras áreas, comecei a entender que a luz do sol não precisava ser explorada só com a luz incidindo, né, na pessoa. A gente podia usar de outras formas, e essa é uma foto que mostra como a fotografia te oferece muitas possibilidades, basta a gente perceber e tentar usar esses artifícios, né? Tentar usar essas formas que a luz do sol se apresenta e que nos dá também bons resultados. Então, comecei a fotografar em contraluz, comecei a usar a lente de frente para o sol para dar aquele flare, como essa foto. Então a gente começou a descobrir outros caminhos, né, para a gente resolver as nossas fotos, e isso me deixou muito satisfeito, porque não tem coisa melhor do que a gente tentar fazer algo diferente e conseguir bons resultados, né? Mas para chegar nisso, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de uma coisa fundamental para qualquer fotógrafo,
que é perceber, né? Ver é uma coisa, perceber é outra. Então a gente precisa enxergar as coisas que estão ao nosso redor e entender de que forma que esses elementos podem ajudar na nossa foto, né? Então, por exemplo, o sol, a gente está falando de iluminação, né? O sol, que é a luz natural, a melhor luz, a mais intensa, a mais interessante que a gente tem, ela se coloca de formas muito diferentes de acordo com o horário que a gente está fotografando, de acordo com a época do ano, né? Então a gente precisa enxergar isso, a gente precisa perceber que momento que é o momento ideal para a gente ter aquelas fotos que a gente quer. Ah, eu quero uma foto mais romântica, eu quero uma foto mais intimista, tal. Eu não posso usar a luz do sol dessa forma como vocês estão vendo nessa foto, né? É justamente o contrário, precisa ter uma luz mais difusa, mais suave, mais poética, que vai mais de encontro a essa imagem que eu descrevi para vocês. É interessante porque nessas áreas que a gente atua, né, que são fotos de pessoas, fotos de famílias, fotos de casal, etc., a gente tem uma gama muito grande de possibilidades, né? Se a gente prestar atenção, a gente pode escolher desde as primeiras horas do dia, minutos do dia, quando o sol nasce, até quando o sol se põe, de acordo com o que a gente quer em termos de resultado, né? E para isso a gente precisa observar. A gente precisa, quando estiver indo comprar pão, por exemplo, ir no supermercado, por exemplo, a gente precisa, em algum momento, entender, assim, que horas que eu estou saindo? 9 horas da manhã, poxa, como é que o sol está entrando em determinados locais e entre as árvores, entre os prédios? Essa luz aqui que faz né, passa pela fresta entre dois prédios é muito interessante, ou entre dois muros. Tudo que envolve a parte da iluminação, o próprio dia a dia, o cotidiano que a gente tem todos os dias, é uma escola, é um exercício para a gente poder observar e poder tirar algo de bom, né? Uma ideia, um jeito de usar aquela luz para um determinado ensaio, por exemplo. Então eu faço isso já meio que automaticamente. Eu sugiro, eu gostaria que vocês em algum momento pudessem começar a fazer dessa forma. Quem obviamente ainda nunca tentou, eu dou a maior força, eu apoio, porque é um belo exercício que a gente pode fazer sem precisar estar com a câmera na mão, né? Então é uma boa dica que eu acho que todo fotógrafo tem que ter desde os princípios, desde o início da carreira até o final. É uma sequência de observações, né, de percepções, de tentativas, de análise do que fez. Então isso é algo que é uma sequência que é infinita. Até os últimos dias, enquanto tu estiver fotografando, tu vai ter essa sequência, né? Eu acho que isso é super importante para a gente poder avançar, para a gente poder seguir em frente, né, na nossa carreira, evoluindo, né? Isso é muito importante. Então, assim, usar o sol, né, como fonte de luz principal é o primeiro passo. É poder entender de que forma que ele vai entrar na cena, ele vai entrar na diagonal, então onde que a gente coloca as pessoas que a gente quer fotografar, como que a gente direciona o olhar dessa pessoa para que a luz entre da maneira que a gente quer, né? Como é o caso dessa foto, por exemplo. Então tem um primeiro plano do noivo caminhando, num plano feito bem baixo, bem perto do chão, e a noiva com uma parte do rosto iluminado pelo sol, né? Dando esse volume muito interessante para a foto, né? E aí a gente pensa o seguinte: bom, o primeiro passo é perceber como é que a luz do sol está atuando na cena, né? Segundo passo é buscar algo que é menos óbvio, né? O que é menos óbvio? É entender que a luz do sol ela pode nos oferecer também muita coisa a partir do momento em que a gente estiver dentro de algum lugar,
e essa luz entrando pela janela, pelas portas, né? Esse é um recurso que eu uso bastante, eu gosto muito dessa luz que entra indireta, né? Entra pela janela, entra pela porta, porque a gente tem uma atmosfera muito interessante, né? Um mistério, porque tem áreas bem escuras no próprio ambiente e uma pequena área para se colocar as pessoas que a gente quer fotografar, onde tem essa luz e de que forma que essa luz vai chegar nessas pessoas, né? Nos modelos que a gente está fotografando. Tudo isso são estudos que a gente precisa fazer, que a gente precisa testar, experimentar e ver qual é a luz que te agrada mais, né? Esses exemplos que eu estou dando são exemplos que me agradam, né? Então, não necessariamente esses exemplos são exemplos que vão te agradar também. Então, o grande barato é justamente isso, a gente entender que a gente precisa buscar a luz que nos faz sentido, que nos faz feliz, que a gente quer ver nos resultados das nossas fotos. Então é aí que a gente tem que buscar e aprimorar, né, o olhar para poder usar essa luz que já existe, né, e né, tá aí à nossa disposição da melhor maneira possível, né? Então essa é uma foto dia, mas com uma luz mais, digamos, difusa, espalhada, né? Uma luz mais plana, a gente chama, né? Que a gente tem aí uma faixa grande de nuvem, né? Onde o sol passa, chega nas nuvens e aquela luminosidade toda da luz que chega nas nuvens, ela se espalha de uma maneira suave até chegar aonde a gente está, né? Então esse é o caso onde a gente tem aí um plano bem aberto e que as sombras elas não estão marcadas, elas não conseguem ver as sombras, né? Principalmente ali onde está modelo com cavalo e tal, e o contraste das cores, né? O nublado claro ele mantém um pouco ainda das saturações das cores, isso me agrada bastante, né? Principalmente quando nós temos ali o vermelho contrastando com o verde, né? E o céu azul, é uma combinação que funciona super bem, principalmente ajudado pela textura das nuvens. Eu gosto de fotografar dia com céu limpo, claro, é muito legal a saturação, né? Do céu azul e tal, ainda mais se for o caso polarizado, fica mais interessante, mas é legal ter essas texturas das nuvens porque dá uma outra dinâmica para a foto, né? E quando é um dia nublado, a gente tem muito mais versatilidade, né? A gente pode estar fotografando em qualquer ângulo que a luz vai estar sempre boa, né? A luz vai estar sempre suave, não fazendo grandes sombras, né? nas pessoas que a gente está fotografando. Então é mais confortável fotografar em dias nublados, né? Mas é aquilo que eu digo, é importante a gente estar preparado para fotografar em qualquer situação, seja com luz do sol, sol a pino, sol inclinado, 4 da tarde, 9 da manhã ou 1 da tarde, independente do horário, a gente tem que descobrir os pontos onde a gente pode explorar essa luz do sol e trazer os resultados que a gente quer, né? É claro que se a gente for pensar em fotografar perto do meio-dia, a gente vai ter um pouco de dificuldade sim, principalmente se a gente quiser usar realmente a luz incidindo, né? A luz do sol incidindo nas pessoas, né? Mas se a gente busca áreas em que essa luz é indireta, ou debaixo de árvores, ou de um toldo, ou dentro de uma casa, ajuda bastante, porque essa luz indireta é uma luz que não vem exatamente do teto, né? Não vem exatamente de cima dos nossos modelos, né? E isso ajuda bastante o nosso trabalho. Bom, falamos de luz natural, eu acho que era importante eu ter falado um pouco de luz natural, porque é a luz natural que nos dá a base para poder desenvolver a nossa fotografia com luz de flash, por exemplo, né? Tanto flash quanto LED. Aqui eu vou usar o flash vou falar de flash porque é o que eu uso mais,
né? O que eu gosto de falar sobre flash, e a proposta dessa palestra é realmente falar sobre iluminação com flash, né? Então, como posicionar essa luz do flash, que ângulo que a gente vai querer dar, qual intensidade que ela vai entrar na cena, tudo isso a gente encontra na base da fotografia com luz do dia. Então, se a gente entender qual é a dinâmica da luz do sol, quais os ângulos, né, que são mais interessantes para fotografar, a gente vai ter uma ideia justamente de onde a gente colocar a nossa luz, a luz do nosso flash, quando a gente precisar fotografar durante a noite, numa cerimônia, numa igreja, num salão, numa festa. A gente saber exatamente qual é o ângulo que a gente quer dar nessa luz, né, para ela não ficar nem tão baixa nem tão alta, para ela ficar a tantos graus, né, em relação ao eixo da câmera, para o flash não ficar exatamente de cima da câmera, tirar ela de cima da câmera. Né. Então esses são os pontos que a gente vai colocar aqui. Eu vou exemplificar isso para vocês e com essa frase aí, né? Poder colocar a luz onde quiser muitas vezes é poder demais. Isso para mim é muito certo, né? Se a gente não souber onde colocar essa luz, pouco adianta essa luz atuando na cena, né? Já vai começar errado a coisa. Então é por aí que a gente vai seguir. E para dar o exemplo, né, de que muitas pessoas imaginam, né, o Maeda fala que que evoluiu na fotografia com flash e tal, mas ele nunca mostrou fotos dele que ele tem, da época que ele não tinha muita habilidade com essa luz do flash. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de fotografias que eu fiz, que hoje, obviamente, elas estão bem defasadas em função de toda a técnica, né, de todos os ajustes, experiências que eu já tive de lá para cá, né, aí coisa de 10, 15 anos. Então eu queria dividir um pouco com vocês isso, né, e mostrar que realmente existe uma evolução. A gente não começa a fotografar e já sai fazendo fotos incríveis. Isso é uma ilusão. Não se exijam tanto, mas também não se acomodem, né? Esse é o que eu coloco para vocês pensarem um pouco, né? E entender que não é nem tão saudável se puxar demais, ou seja, exagerar na exigência, né, da tua fotografia a ponto de ser algo angustiante ou que cause uma ansiedade. Mas também a gente precisa entender que é importante a gente andar para frente, evoluir, né? E buscar novas formas, e talvez nessa busca a gente encontre formas até melhores do que a gente tem hoje fotografando. É essa a ideia da coisa, né? Então, se eu não fosse atrás daquilo que eu acredito, daquilo que eu queria para minha fotografia, eu estaria fotografando aí dessa forma aí até hoje, né? Que não é o caso mais, né? Ainda bem. Essa é uma foto de entrada, né? E o euzinho aqui com um flash, disparei essa foto com uma tele. Mas obviamente toda essa área aqui, né, de primeiro plano nas laterais fica mais claro, fica mais estourado, justamente porque a luz, quando chega ali no primeiro plano, ela vai chegar mais forte do que chega lá atrás onde estão a noiva e o pai, né? Então é importante a gente entender essa dinâmica, o funcionamento da luz, né? Como é que ela age na cena de acordo com a forma que a gente está fotografando, que a gente está usando o flash, né? Então, ó, primeiro plano, né? Primeiro plano, pontos onde há distâncias onde são menores, né, em relação à fonte de luz que é o flash, tem mais intensidade. A luz chega com mais intensidade e obviamente vai ficar mais claro do que em planos mais para trás, mais longe da fonte de luz. Então, quanto mais perto da fonte de luz, mais intensidade da luz. Quanto mais para trás, menos intensidade. Então, se a gente está fotografando com flash em cima da câmera,
a gente tem que tomar muito cuidado para que não exista nenhum primeiro plano muito próximo da câmera que possa realmente dar um estouro e onde a gente quer que a luz vá, ela chegue mais fraca, né? Então é importante não ter nada no primeiro plano para poder iluminar bem só aquele plano que vocês querem, né? É um pouco restritivo? Em alguns momentos, dependendo da fotografia que tu quer trabalhar, que tu quer apresentar. Se tu fotografa em camadas, eu assim recomendo muito que comece a usar o flash com a luz como luz principal fora da câmera e trabalhando fora do eixo da câmera também, né? E eu vou explicar mais na frente o porquê isso. Quem está afim de fotografar em camadas, várias histórias acontecendo, 2, 3 histórias, uma no primeiro plano, outra no segundo, outra no terceiro, para que a imagem tenha uma harmonia, né, em termos de luz, é importante a gente ter essa luz fora da câmera, porque aí a gente tem a possibilidade de fazer uma luz, que a luz chegue nesses 3 planos de uma forma mais harmônica e mais uniforme. Tá? Então, essa é a minha dica. Aqui um exemplo. Eu já estava começando a entender que realmente é necessário trabalhar com uma luz fora da câmera. Isso foi em 2008, uma coisa assim, ou seja, faz um bom tempo. E eu já estava começando a trabalhar com mais frequência com um assistente de luz, onde ele se posiciona sempre fora do eixo da câmera, né? Dá para perceber aqui na foto menor a posição onde eu estava fotografando e a posição onde a luz principal, que é a luz do assistente, está colocada, né? Então esse é um exemplo que eu quis colocar aqui para vocês, como é que eu comecei essa caminhada, né? Que eu estou até hoje em relação a fotografar com flash off câmera. Tem um detalhe. O que é essa placa branca que tem aqui, né, junto do flash? É um rebatedor, né? Um rebatedor de PVC relativamente grande. Por que eu usava esse rebatedor grande? Porque eu queria, além da luz principal estar deslocada em relação à minha câmera, eu queria essa luz mais suave. Então eu usava esse rebatedor para que a luz chegasse no assunto, né, no casal, nesse caso aí, de uma maneira mais suave, não tão dura. Tá? Então eu usava esse rebatedor. Agora eu vou colocar alguns exemplos que mostram bem um ponto que eu acho fundamental para quem está começando a estudar um pouco a iluminação, né? São coisas que acontecem na nossa fotografia, mas às vezes acontecem meio que por acaso, e é importante a gente entender que a gente pode fazer as coisas de uma maneira pensada, uma maneira objetiva, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, essas duas fotos, a da esquerda e da direita, elas, o momento foi bem parecido, inclusive o movimento do cabelo e tal, foi bem legal esse exemplo. E a foto da esquerda, né, é uma foto que tem menos sombras do que a foto da direita, né? E esse fato de ter menos sombras é em função do que eu chamo, né? Que eu chamo não, que a fotografia chama de luz de preenchimento. Então a luz de preenchimento na foto da esquerda ela é mais visível, né? Porque ela está iluminando as áreas de sombra que a luz principal está produzindo. Então na foto da direita dá para perceber isso, porque a área da bochecha, a lateral do rosto, né, da modelo, está mais escuro. Ou seja, a luz principal está atuando, né, e está projetando essa sombra onde a luz principal não está chegando, que é justamente nas laterais, na lateral do rosto, e está mais escuro. Eu particularmente gosto muito dessa luz mais marcada. Eu chamo de luz marcada quando eu consigo perceber melhor de onde que vem essa luz principal, né? Então eu percebo a luz principal
e vejo a área de sombra, mas não é uma sombra muito profunda, não é uma sombra muito escura, é uma sombra em que eu ainda percebo detalhes. É essa relação que eu gosto de ter, que é justamente essa nomenclatura que todos os fotógrafos imagino que já saibam, mas se não souber, é importante estudar um pouco isso, justamente, que a relação de contraste é que faz o clima da foto, a foto ter determinados volumes em relação à iluminação em função dessa relação de contraste, né? Então, super importante a gente entender que a gente pode controlar isso, a gente deve controlar a nossa relação de contraste nas nossas fotos, né? Na medida que a gente consegue ter um certo controle dessa relação de contraste, a gente consegue criar e imprimir a nossa visão, a nossa estética dentro da nossa fotografia. Isso é fundamental, faz parte da nossa linguagem, da linguagem fotográfica que cada um desenvolve. Isso ajuda muito a identificar o teu trabalho, né, como um trabalho autoral, tá? Aqui é um exemplo, mais um exemplo, né, de uma iluminação com um esquema bem simples, com duas fontes de luz, onde temos a luz principal, né, vinda de um softbox, vindo do lado esquerdo do modelo, e do lado direito a gente tem só um rebatedor que faz um pouquinho de luz nas sombras que essa luz principal projetou, né? E aí a gente tem o contraluz, que vem de um flash também, então são dois flashes, né, e um rebatedor para fazer essa foto. É uma foto simples de fazer, nada complicado, mas a gente precisa ter o controle dessas luzes entrando nas fotos, né? E aí chega o ponto de colocar alguns exemplos, né, do nosso dia a dia de trabalho, de eventos, casamentos, etc. Como é que eu resolvo as minhas fotos, né? Como é que eu coloco luz quando eu preciso e de que forma que eu coloco essa luz, né? Eu quero dividir um pouco isso com vocês, porque ajuda a reforçar todo esse discurso, né, de como é importante a gente colocar isso, né, na nossa fotografia, imprimir isso na nossa fotografia, porque essa fotografia vai te dar não só o fato das pessoas perceberem a tua linguagem ali e tal, mas é algo que vai encantar os teus clientes, porque uma foto bem iluminada, uma foto bem composta e uma foto de um momento incrível, são os três pilares da fotografia, vão te levar a resultados incríveis e que vão realmente causar impactos nos teus clientes e futuros clientes também. Então a gente precisa, toda vez que for possível, é claro, né, e que vocês estiverem dispostos, quanto mais disposição e quanto mais possibilidades vocês tiverem na frente de vocês, melhores os resultados, óbvio. A gente precisa fazer essa análise e dizer, não, eu preciso colocar uma luz minha para poder incrementar essa minha imagem, né? Nesse caso, nesse exemplo da entrada do pai e da noiva na porta da igreja, né, essa luz que chega na noiva e no pai da noiva não existe no ambiente, na igreja. Ou seja, quem fez a luz da igreja, ele não estava pensando no fotógrafo, nem no cinegrafista, no videomaker, né? E instalou uma luz exatamente direcionada para o pai, na porta, né? Para que quando o pai e a noiva passassem pela porta, essa luz fizesse toda a diferença. Muito pelo contrário, né? A gente não tem a nossa prioridade em termos de iluminação da igreja sei lá, a 100ª prioridade. Eles pensam muito em como criar uma atmosfera tal, mas não exatamente nos pontos importantes que a gente considera na hora de fotografar os nossos eventos, né? Então é importante a gente entender que a gente pode sim ter a luz que a gente quiser, desde que a gente saiba o que a gente quer, né? Isso é importantíssimo, desde que a gente saiba o que a gente quer fazer e de que forma fazer. Então, tudo isso é algo que a gente tem que considerar, sim, porque não é do nada, as coisas não vêm do nada, não existe mágica, né?
A gente não acorda um dia, de repente, e começa a fazer tudo diferente e as coisas ficam maravilhosas, de forma alguma. Então a gente precisa de uma coisa chamada treino. Né? Eu acho que eu vou falar agora desse treino, porque de repente lá na frente pode ser que eu esqueça. Né? Treino é o seguinte, como é que funciona a rotina de um jogador de futebol? Né? O jogador de futebol joga, sei lá, 2 vezes por semana, na quarta e no domingo, no sábado, sei lá. Ele joga 2 vezes por semana quando a coisa está movimentada, assim, joga 2 vezes por semana. Bom, mas a semana tem 7 dias. Né? O que ele faz nos outros dias? Né? Fica lá na rede, deitado, tranquilo, assistindo uma série na Netflix? Não, né? Ele faz o quê? Ele tem uma rotina de treinos. Ele tem treino físico, ele tem treino com bola, tem treino tático, tem os atendimentos psicológicos, né, de motivação e etc. Então, para que acontece isso, né, todos esses treinos? Para que quando eles estão nos jogos, né, quando a coisa está valendo, eles conseguem fazer as jogadas que treinaram e, obviamente, tendo sucesso, vão fazer gol. É isso, né, vão ter sucesso, vão ter resultado. Então, é importante a gente treinar justamente em momentos que não está valendo, que o jogo não está valendo, porque quando o jogo está valendo o campeonato, a gente vai arriscar bem menos e a gente vai fazer bem menos do que faria em momentos sem essa pressão. Né? Fora que, na hora que a gente ensaia as jogadas, entre aspas, né, as nossas jogadas, a gente sabe que a gente vai colocar uma luz aqui, naquele ângulo em relação à câmera, a gente sabe que a gente vai usar uma sombrinha, um octo ou um softbox, porque a gente vai ter uma luz mais suave, vai ter um volume, etc, etc, etc. A gente vai usar um ISO X, porque dá um resultado melhor, eu consigo ter uma velocidade razoavelmente boa, ainda capturando a luz do ambiente. É isso, né? Basicamente a gente precisa ensaiar, ver os resultados, né? Para que quando acontecer o jogo, quando a gente estiver no trabalho, fazendo um trabalho, a gente possa executar de uma maneira mais rápida, mais precisa, né? Para que a gente consiga não só os resultados, mas também agradar os nossos clientes, porque a gente resolveu de uma maneira super rápida e com bons resultados. Né? Isso aí é fundamental, eu preciso enfatizar isso sempre, beleza? Essa é mais uma foto que eu queria mostrar para vocês, é algo mais produzido, assim, no sentido de a gente ter momentos depois da cerimônia para poder fotografar o casal, né, e tal. Aí nesse caso eu usei uma sombrinha refletora branca, colocada mais ou menos de onde parte a flecha mesmo. Eu já usei as flechinhas aqui para vocês, justamente para simular mais ou menos a direção de onde vem essa fonte de luz. Né? É um flash que está no tripé, speedlight, e uma sombrinha refletora branca que faz essa luz. A sombrinha refletora branca ela é interessante porque ela espalha bem a luz. Claro, interessante para determinadas situações. Para outras, não funciona tão bem. Então, entender em que momento que a gente usa a sombrinha, em que momento que a gente usa, por exemplo, o softbox, é importante. Para a gente saber isso, a gente tem que testar, a gente tem que exercitar. Né? Por isso que eu digo que o treino é importante. Então, nesse caso, eu escolhi usar a sombrinha refletora branca para espalhar mais a luz e para deixar essa luz também suave, chegando nos noivos, né? E uma luz bem angulada em relação à câmera. Tá? Aqui também é outro exemplo. Nesse exemplo, o flash não está, a sombrinha não está tão angulada assim em relação à câmera, mas é suficiente para dar volume no rosto, para dar volume no vestido, no buquê, né? Também com uma sombrinha refletora branca. Tá? Então é algo tão simples, né? É um acessório, né, que a gente pode levar para qualquer lugar, porque tripé para flash também recolhe, guarda num case, uma sombrinha também é algo que é só fechar, que já está tudo pronto.
e o teu speedlight que já está na tua mochila. Então é algo tão simples que pode te trazer tantos resultados que não faz sentido a gente não usar, né? Então esse é o incentivo que eu dou para vocês. Esse é um caso interessante porque foi uma foto, né, de um making off da noiva. Ela estava pronta para ir para a igreja e que de repente a gente aproveitou esse cenário aí, né, esse deck. O fundo é a Lagoa da Conceição aqui em Floripa, e aquela região lá atrás era uma região que a luz do sol estava mais presente, né, do que essa área onde está a noiva. Então eu teria aí basicamente um contra. Não era um contra muito forte, mas tinha um contra. Ou seja, se eu priorizasse a exposição na noiva, eu não ia ter detalhes no céu, por exemplo, né? Ia ficar tudo meio branco, as nuvens, o céu, tudo meio branco. E se eu fizesse a exposição para o segundo plano, a noiva ia ficar na sombra, no escuro, né? Então, nesse momento, foi muito rápido. Eu pedi para a assistente da cerimonial, que inclusive é filha da cerimonialista, a gente se dá super bem. E aí eu falei para ela, olha, estou precisando resolver uma foto com a noiva, queria saber que isso pode me ajudar. Ela, claro, vamos lá. Ela pegou o flash, levantou até a altura que ela conseguia. E o flash estava direto, aberto, né? Eu falo, flash aberto é o flash aberto, sem nada, sem nenhum tipo de acessório na frente, né? Modificador, nada. Então, o flash aberto e para fazer esse equilíbrio entre a luminosidade do segundo plano e a luminosidade na noiva, né? Então eu consegui aí uma boa luz na noiva, apesar de ser uma luz direta, uma luz mais dura, né? Mas como a luz estava angulada, né? Tanto em relação a ângulo lateral, né? Quanto para cima do eixo da câmera, eu consegui essas sombras que vocês estão vendo aí no vestido, e as texturas também vieram em função disso, da posição que eu coloquei essa luz principal na noiva, tá? Olha, tá ali, ó. Essa é uma foto no mesmo local, num dia mais com uma luminosidade um pouco maior, mais equilibrado, né? Porém, eu decidi colocar também uma luzinha a mais. Só que eu coloquei um flash no tripé, o flash aberto também, sem nenhum tipo de modificador, e com uma intensidade, né, que ficava muito mais próximo da luz que existia no ambiente do que na foto anterior. Nessa foto vocês podem ver que a relação de contraste, né, a relação entre as áreas iluminadas e as áreas de sombra é maior do que essa, né? Então ela tem um astral mais natural, assim, tem um jeitão mais natural. A gente percebe que tem um brilho onde a gente presta mais atenção, que é justamente na noiva. Tem um brilho maior ali, uma luminosidade maior ali, em função justamente do flash, né, que eu utilizei. E as áreas de sombra são áreas que não são tão escuras assim, né? Então essa foto aqui, ela tem uma relação de contraste menor do que a foto anterior, tá? Então ali a direção mais ou menos da luz, num speedlight sem nenhum tipo de acessório. Outra foto também com uma luz sem sombrinha, sem soft, o flash aberto, né? Foi colocado ali perto do vaso, e a gente fez essa foto ficar mais interessante, né? Num amanhecer na Lagoa da Conceição também, essa foto. Essa é uma foto que é luz plena, ou seja, acho que no meio da tarde, umas 3 horas da tarde. E eu posicionei o noivo na luz que passava luz do sol direto, né, que passava pelo vão do viaduto, e coloquei a noiva embaixo do viaduto em área de sombra, só que ela foi iluminada pelo flash que estava justamente de onde vem novamente a seta, sem nenhum tipo de acessório, tá? O flash aberto, sem nenhum modificador.
Aqui a gente tem situações em que a gente nem precisa fazer absolutamente nada, porque a própria luz do ambiente já proporciona uma imagem bacana. Então, quando a gente percebe que não precisa de uma luz auxiliar que possa melhorar aquela cena que já existe, então não coloca. Então a decisão é uma decisão que tem que vir em função daquilo que você observa em relação à cena. Se a cena já é uma cena pronta em termos de luz, e aí, claro, a observação é fundamental para isso, para chegar nesse veredito, né? Pronto, faz a foto e deu, presta atenção na composição e aguarda o momento e faz a foto. Né? Essa é uma foto que também a luz já estava pronta, né? A luz de um poste, no estacionamento do local onde aconteceu a festa. Cheguei junto com os noivos e a maquiadora começou a fazer, né, uns retoques na noiva e tal. Só que elas estavam viradas na direção do poste, da luz que vinha do poste. E aí quando ela resolveu passar lá o fixador no cabelo e tal, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos virar ao contrário para eu poder dar mais ênfase nesse spray todo e pronto. Ok, a cena aconteceu, fotografei e chegamos nesse resultado. Então às vezes a luz está ali, está pronta. Desculpa. A luz está ali, está pronta, mas a gente precisa dar uma mãozinha para que as coisas melhorem, né? O resultado fique melhor. Nem sempre, e eu acho que a maior a frequência de não ter uma situação boa de luz, né? Como é esse caso, o caso dessa foto. No altar, a gente tem lá no fundo do altar uma luminosidade enorme, muito intensa em relação a quem estava, a esse grupo que estava aí nos degraus do altar. Então, se eu não usasse um flash, eu não teria possibilidade de ter esse equilíbrio entre a exposição do primeiro plano, onde estão as pessoas, a noiva, os noivos e os padrinhos, né, e aquele fundo do altar. Então, né, esse tom amarelo, né, bonito, sem estouros e tal, é em função do quê? É em função desse equilíbrio. Primeiro eu vi qual era a exposição correta para aquele fundo, para que aquele fundo viesse bem na foto, né, ficasse bem exposto. E aí eu acrescentei a luz no primeiro plano para fazer esse equilíbrio. Né? E aí é que tá. Como é que se faz esse equilíbrio? Bom, é uma questão de treino, claro, né? Treino, mas é importante a gente entender também que dependendo de como a gente resolve uma determinada foto, eu optei aqui, por exemplo, por usar uma exposição no manual, o flash estava no manual. Eu me lembro que eu fiz a primeira foto, a foto ficou subexposta no primeiro plano, eu aumentei a potência do flash, aumentei já mais do que eu achava que, um pouco mais do que o suficiente, a foto ficou levemente lavada e na terceira eu já acertei a foto. Então normalmente acontece isso, quando existe um erro, né, na hora de fazer essa regulagem da potência do flash, normalmente não passa de três tentativas. A primeira subexpôs, a segunda ficou levemente superexposto, na terceira tu acerta e manda ver. E o interessante disso, de trabalhar no manual para essas fotos, o que é? É que enquanto as pessoas, né, estiverem na mesma distância entre elas e o flash, ou seja, o flash que é a fonte de luz, e as pessoas, se essa distância não mudar, você não precisa fazer nenhuma mudança no teu diafragma. O flash vai sempre disparar aquela intensidade e a foto vai ficar sempre com o mesmo aspecto, sempre com a mesma exposição. Então, se você quiser aproximar das pessoas ou se afastar das pessoas, não precisa fazer nenhum tipo de regulagem, porque a fonte de luz permanece na mesma distância em todas as fotos. Só você que anda para frente ou vai para trás, isso não vai alterar a intensidade de luz que chega no primeiro plano. Tá? Por isso que nessas fotos de família, fotos de padrinhos e tal, quando tem uma repetição, né, de várias fotos, né, vários casais fotografando com os noivos, né, os padrinhos, cada casal de padrinho com os noivos. São várias fotos, é uma sequência enorme. E se tu está trabalhando com TTL, às vezes fica super exposto, às vezes subexposto. Então, para ter uma
constância, é interessante nesses casos trabalhar no manual. Aqui novamente um exemplo, né, de uma luz que não existia na cena. Ela é uma luz que eu coloquei propositalmente. Eu pedi para o meu assistente ficar mais afastado e angulado em relação a mim, né? Eu normalmente posiciono, indico onde que eu quero que ele fique, e sempre o combinado é os noivos como alvo, como mira, né? Então ele está sempre mirando os noivos, independente da posição que ele está. Isso é importante a gente combinar. Tá lá, mas está sempre mirando para os noivos, sempre com o foco nos noivos, né? Essa é uma foto que eu fiz em preto e branco, mas aqui está a foto colorida, a original. Nessa próxima também a mesma coisa. A diferença é que nessa foto eu pedi para o assistente ele se distanciar da cena. Ou seja, ele está a uns 3, 4 metros atrás de mim e para o lado. Por que eu pedi para ele se distanciar? Porque eu tinha muitas pessoas aqui no primeiro plano e eu queria fazer essa foto dos noivos saindo da porta da igreja. Então, se eu tenho a fonte de luz muito perto de mim, o que vai acontecer? Essa luz que chega no primeiro plano vai ser muito mais forte do que a luz que chegará nos noivos. No momento em que eu afasto essa fonte de luz, essas diferenças entre a luminosidade do primeiro plano e do segundo plano diminuem. Ou seja, você quer ter dois planos mais ou menos com a mesma intensidade de luz, você afasta essa fonte de luz. Quanto mais afastada a fonte de luz, mais uniforme vai ser a intensidade desses planos, né, que a gente tem aqui. É claro que se a gente afastar bastante essa fonte de luz, né, e de repente tiver essa diferença de primeiro e segundo plano também muito grande, o efeito não vai ser tão visível. Mas nesse caso aqui, por exemplo, essas pessoas estão a uma distância de uns 5 metros entre essa pessoa, essa madrinha aqui, da ponta até os noivos, 5, 6 metros. Eu coloquei o assistente a mais ou menos uns 7, 8 metros de distância dessa pessoa aqui. Então essa distância é que fez com que a luz que chegasse aqui fosse mais ou menos a luz que chegou nos noivos, né? Parece difícil, mas na hora que você começar a fotografar e a testar e a experimentar, vocês vão ver que é algo muito mais simples do que parece. Bom, chegou a hora de a gente falar um pouco sobre o nosso parceiro, que é a 305. Portfólio é algo realmente muito importante na nossa carreira, porque é a partir daquele material que você escolheu com critério, com cuidado, com carinho, que os futuros clientes, né, vão decidir se realmente vão te contratar. Pelo menos uma parte dessa decisão passa pelo portfólio, e por isso que é tão importante a gente ter um bom portfólio, um portfólio vendedor que possa fazer esse trabalho, né, de atendimento e conversão para um contrato de uma maneira mais fácil, menos difícil e direto, né? Então essa é a grande importância do portfólio, e a nossa parceira 305 está com essa promoção até final de fevereiro, até o último dia de fevereiro. Você pode encaminhar o seu projeto de portfólio nas linhas Milano, Milano Slim e Premium, e você tem 50% de desconto no teu portfólio. Então, acessa lá www.305.com.br, que lá vai ter todas as informações para você ter o seu portfólio fantástico, incrível, o seu portfólio de 2021 com a 305 e com um desconto de 50%. Essa é uma sessãozinha bem rápida, bem de curiosidade mesmo, porque de vez em quando a gente fotografa e a gente percebe que em algum momento a gente teve algo muito parecido, aquela sensação de que, pô, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já fiz,
E é isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês, tá? É só uma título de curiosidade, assim, né? Essa é uma cena de festa, claro. Essa luz marcada vem de um flash, né? Do lado esquerdo. Mas o grande barato é essa relação entre essa foto e essa aqui, né? Uma na festa e a outra na cerimônia. Essa é uma foto que é bem bacana de comentar, porque nesse momento da troca das alianças, normalmente o foco está nos noivos, né? A gente está mais ali focado e concentrado nos noivos. Mas, como eu tenho essa tendência de buscar o foco no segundo plano para contextualizar essa cena, né? Eu disse, vamos fazer algumas opções com esse foco no segundo plano para ver o que dá. Claro que eu tenho as fotos, as opções com foco nos noivos, mas o que eu gosto, a foto que eu gosto é essa. Essa eu gosto bastante. Tá aí as duas fotos, uma do lado da outra, para ver essa semelhança, né? Esses exemplos também são bem legais. Eu gosto muito de usar o primeiro plano como moldura para aquele plano que é o principal, que eu elejo como principal e onde está o foco. Então aqui estão alguns exemplos disso, né? De eu emoldurar os meus personagens principais da cena com objetos ou até pessoas no primeiro plano, né? O foco no segundo plano, sempre digo que o foco no segundo plano é interessante, por quê? Porque normalmente o segundo plano, a proporção é menor, ou seja, as pessoas que estão em segundo plano ficam menores proporcionalmente no quadro. E as pessoas que estão no primeiro plano ficam maiores. Então, se eu foco no primeiro plano, eu não dou a chance para quem for ver essa foto, quem é a pessoa que está lá no segundo plano, porque o desfoque lá no segundo plano torna tudo muito confuso, né? Então, quando se foca no primeiro plano, eu não dou chance para as pessoas entenderem qual reação, quem é a pessoa que está lá no segundo plano assistindo a cena, ou protagonizando, ou, sei lá, fazendo parte da cena. Mas no momento que eu foco o segundo plano, eu ainda consigo, dependendo do diafragma que estiver usando, aí quanto mais fechado, mais nítido vai ficar o primeiro plano, eu dou a chance realmente de entender quem é a pessoa que está lá no segundo plano, fazer dessa pessoa o protagonista e, mesmo assim, eu ainda consigo identificar as pessoas e as expressões daquelas que estão no primeiro plano. Então, são as vantagens que a gente tem de fazer o foco no segundo plano, né? E aí estão os exemplos, né? As quatro fotos aí juntas num quadro só. Essa é uma foto que eu queria muito comentar com vocês por alguns motivos, por algumas razões, tá? Primeiro, por ter sido feita num momento em que não existia assim, foi um momento que não estava no script, né? Essa noite choveu, tal, etc. E esse salão foi o único salão que nos deram para que os noivos pudessem aguardar os convidados todos chegarem na festa para poderem abrir a festa, né? Então era um salão auxiliar, não tinha nada nesse salão, né? Nada que fosse interessante para fazer as fotos do casal, né? Então eu comecei a analisar o que eu podia usar desse cenário, né? E aí me surgiu o teto, né? Eu olhei o teto, tinha uma sanca, a sanca tinha um desenho, né, um gráfico muito legal, né, a geometria estava bem ali presente. Eu falei, poxa, de repente é o caminho. Aí eu comecei a fotografar o teto, tirei a luminosidade do ambiente, né, ou seja, subexpus a luz do ambiente. Aí começou a aparecer só as fontes de luz do teto, né, a sanca, os refletores, né, as luminariazinhas. E aí eu falei, não, é por aqui mesmo, eu quero esse desenho que a luminosidade da sanca, a fonte de luz, está me dando. E aí eu tenho uma simetria nesse plano, e aí eu vou colocar os noivos ali no meio para fazer essa brincadeira. O detalhe dessa foto é o seguinte, que a luz do flash não pode extrapolar, ou seja, ela tem que ficar focada, tem que ser uma luz muito, muito direcionada para os noivos.
Se essa luz espalha pelo ambiente, eu tenho luminosidade no fundo, eu tenho luminosidade no teto, que era uma coisa que eu não queria. Então eu fui obrigado a concentrar a luz do flash nos noivos. E nesse caso, só você usar o zoom do flash não é o suficiente, ele ainda vai espalhar muita luz. Aí eu, na época, usei um snoot caseiro. Então funciona assim. Esse aqui é o snoot caseiro que eu usava antes, está guardado aqui como uma relíquia. Ele é são duas lâminas, né, de capa de encadernado, aqueles de espiral, capa de plástico, que eu cortei nas medidas da circunferência, né, da parte de fora do flash para poder encaixar. E aí eu faço isso aqui. E com esse canudinho, né, caseiro, eu consigo aquele efeito de concentrar a luz onde eu quero para criar um volume, criar um destaque naquele ponto e dar aqueles efeitos que vocês acabaram de ver nos exemplos aí das fotos. Então esse é o meu snoot caseiro. Porém, hoje eu trabalho com o sistema da Megmod, né, que é um sistema muito prático de se usar, porque é tudo na base do encaixe, e o encaixe é feito através de ímã. Então você tem essa base aqui sempre fixa na cabeça do flash e você pega e simplesmente gruda através do ímã o efeito, né, a modificação que você quer fazer no seu flash. Então aqui é o flash aberto, aqui tem uma colmeia que concentra a luz, faz o trabalho daquele meu snoot caseiro que vocês acabaram de ver. Então é só encaixar que está tudo resolvido. Bem prático, dá para colocar no bolso do paletó, da calça. E aí tem outros acessórios também muito úteis, né? Como esse aqui que tem um gel que modifica a temperatura de cor do teu flash. Dá para ver que o flash passou a ficar um pouquinho mais laranja, né? Então a luz do flash, que originalmente é uma luz branca, ou seja, 5600K, na hora que eu coloco esse acessório, esse gel, essa luz passa a ter uma temperatura de cor de 3400, 3600K. Então é super prático. É claro que na época que a gente não tinha esses acessórios, tudo era muito mais complicado de fazer, a gente se resolvia da maneira mais prática que a gente podia, que da forma caseira, né? Então a gente acaba se adaptando às necessidades e sem nunca deixar de fazer aquela foto que a gente precisa fazer. Depois desse exemplo, né, aqui tem como que eu fiz o speedlight no tripé com o snoot caseiro, que eu mostrei para vocês. Essa é uma foto que tem a mesma ideia da foto anterior. É uma foto que eu subexpus a luz do ambiente, ou seja, eu tirei a luz do ambiente da foto, né? Acho que foram 2 pontos de diafragma subexposto, e coloquei um flash na frente dos noivos virado para o cardápio. Então ali, ó, speedlight virado para o cardápio, a luz refletida ilumina os noivos. A subexposição do ambiente foi de 2 stops. Então, por que eu fiz isso? Eu queria dar um destaque para os noivos, obviamente, né? Mas o motivo principal é que o ambiente, o entorno dos noivos estava bem confuso. Tinha muitas pessoas que não eram da família, né, nem convidados. Tinha ali cerimonialista, garçom, etc. Estava bem movimentado. O que eu fiz? Tirei a luz do ambiente, mantive ainda aquelas fontes de luz lá atrás que dão um astral para a foto, tal, ambienta, né? Mas o destaque principal, o olho vai direto para os noivos. Essa é uma foto feita em 2 etapas, é uma dupla exposição. A primeira foto eu fiz dos lustres, realmente eram 3 lustres posicionados, eu peguei um ângulo que chegasse nesse resultado e dei foco no segundo plano, porque eu sabia que dessa forma eu conseguiria, digamos assim, enganar os nossos olhos e trazer
mais naturalidade para a foto, né? Então eu peguei esse lustre de primeiro plano e deixei ele desfocado, né? Como eu sabia que eu ia colocar os noivos entre o primeiro e os outros dois mais para trás, eu dei foco no lustre de trás, né? Mais ou menos no plano onde eu coloquei na segunda tomada da foto, da dupla exposição, os noivos. E a luz nos noivos é um contra, bem contra, só para dar esse traçado, né? Só o outline, né? Só a linha de perfil dos dois. Então, um contra bem contra mesmo, assim, não, só para dar esse recorte, né? E acabou criando uma naturalidade na foto. Se a gente for analisar, né, for ver, talvez possa, né, alguém, né, entender, é uma dupla exposição, mas se a gente jurar de pé junto que é uma foto de um clique só, também passa, né? Essa é a ideia dessa brincadeira, né? De conseguir naturalidade mesmo nas fotos produzidas e manipuladas, mesmo que seja em 2 cliques, né? Isso é bem legal, dupla exposição. Essa é a outra foto que eu usei aquele snut caseiro, né? Eu queria simular uma luz entrando pela uma fresta na janela, na cortina da janela, e coloquei o flash bem posicionado, mais para a direita, né? E essa luz, ela não iluminou toda a cena, e é justamente essa ideia quando a gente usa um snut, né? Focar, dar um foco naquela luz e iluminar só o que a gente quer. E isso cria uma naturalidade, uma dinâmica, um volume na tua foto que fica muito legal, tá? Então só tem snut, não tem difusor, não tem nada, é só o snut para direcionar. E aí a gente está chegando no fim da nossa palestra e esse caso aqui, né, é um caso que eu queria colocar aqui como um plus, né, pra gente, para vocês, que é um caso em que foi muito interessante participar dessas fotos, né, foi um editorial, foi algo que foi publicado, e estava tudo pronto para a gente fotografar, os modelos prontas, maquiadas, tal. Claro que teve uma pós-produção com manipulação de imagens, porque ali, né, as cabeças das bonecas, né, foram inseridos os olhos, nariz, boca, né, das próprias modelos que estão segurando as cabeças. Mas só que foi justamente na hora de começar a clicar é que me veio a informação de que eu precisava ter 3 fundos de cores diferentes. Sendo que o local que a gente foi fotografar era um salão de beleza, e todas as paredes do salão eram creme, né? Não era bege, era creme mesmo, um amarelinho claro assim. E aí, diante dessa exigência, né, eu comecei a pensar, né, poxa, agora me pegaram de calças curtas, como é que eu vou fazer 3 fundos diferentes, né, um fundo para cada foto, né, para cada retrato de bonecas ali, de fusão. E eu falei, poxa, se a gente fosse para uma papelaria buscar um fundo tal, mas aí talvez não... o prazo também de entrega é um prazo curtíssimo. Eu falei o seguinte, olha, eu consigo, tá? Consigo fazer, só que eu preciso dizer que vai ser um fundo mais amarelo, um fundo mais azulado e o outro fundo branco, tudo bem? Aí me veio a resposta, tudo bem, desde que a morena fique com fundo azul, a loira com fundo mais amarelinho e a ruiva com fundo branco, que é mais neutro. Falei, perfeito, vamos fazer essa foto. E aí é que veio a execução, né? Eu já tinha planejado todo o procedimento, né? E é um caso que eu quero dividir com vocês porque o conhecimento em relação às jogadas que são possíveis na hora de trabalhar, a temperatura de cor é que tornaram possíveis essas imagens, né? Então, por exemplo, tá? Vamos começar pela foto da esquerda, da loira.
né? Esse é um fundo, o fundo original, né? É mais ou menos esse mesmo, é um fundo creme, né? E eu não tive que fazer muita coisa, eu fotografei com flash, com sombrinha, né? Mas sem nenhum tipo de filtro. E a câmera estava setada em 5600K, que é a luz do flash, né? Então não tive que fazer muita coisa. A foto do meio, né, que é o grande X da questão. Como é que eu vou fazer um fundo azul se o fundo é creme? Né? Como é que eu transformo o creme em um amarelinho em azul? O que eu fiz? Eu peguei o flash, né, que iluminou ali a modelo e a boneca. Eu botei um gel amarelo, laranja, como esse aqui, um gel laranja. E transformei a temperatura de cor desse flash, do flash principal ali que iluminou, em temperatura de cor 3.400, 3.200, por aí, certo? E aí, na parede, no fundo, eu joguei um flash sem nenhum tipo de gel, sem nenhum tipo de filtro. É o flash aberto, sem nenhum acessório. O que acontece? No primeiro plano, eu tenho um flash com luz amarela. No segundo plano, no fundo, eu tenho um flash com luz branca. Quando eu coloco a minha câmera, a temperatura de cor, em 3.400, 3.200 na câmera, o que significa? Significa que toda luz com temperatura de cor 3.400 ou 3.200 vai ficar branco. A luz vai ficar branca. A câmera está setada em 3.400 e a luz tem a temperatura de cor de 3.400, a luz se torna branca. Porém, como eu tenho a atuação da segunda fonte de luz na parede, no segundo plano, cuja temperatura de cor é 5.600, ou seja, não tinha nenhum gel, nenhum filtro, nada, o que acontece com uma luz 5.600K com a câmera setada em 3.400? Ela fica azul. Se você pegar a sua câmera, sair na rua às 10 da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde, colocar a câmera com temperatura de cor em 3.400, tudo que vocês fotografarem com luz natural vai ficar azul, né? Então esse foi o grande truque, né? Repetindo assim, para deixar mais claro ainda. O flash do primeiro plano, aquele que ilumina a boneca e a modelo, estava com um gel 3.400. Ou seja, transformou a luz do flash, que originalmente é 5.600, transformou em 3.400. Nisso, eu setei a minha câmera para a temperatura 3.400. Ou seja, câmera em 3.400, luz em 3.400, a aparência da luz é branca. O segundo plano, que é a parede, eu não coloquei gel nenhum, ou seja, o flash estava emitindo 5.600K. A câmera está em 3.400, existe aí uma diferença de 5.600 para 3.400. Essa diferença torna essa luz do fundo azul. Então esse foi o grande barato dessa foto. E a última mais fácil, né? Eu tenho que deixar branca a cor da parede, de fundo. Eu simplesmente superexpus, eu joguei mais intensidade de luz na parede, no fundo, e o primeiro plano na exposição correta. Então estourou o fundo. Na hora que eu estouro o fundo em termos de luz, uma parede que é amarelinha clara vira branco. E aí ficou esse resultado das 3 fotos. Beleza? Aqui tem uma breve lista do que foi feito em termos de equipamento, né? Não do que foi feito, o que foi feito eu expliquei para vocês, mas aqui de tudo que eu usei para fazer essas fotos. Então, para a gente encerrar aí com chave de ouro aí, né? Esse case que eu achei super interessante de como a gente pode
resolver alguns problemas que aparentemente são sérios, né? Mas na medida que a gente tem conhecimento e tem a tranquilidade de entender que é possível enganar as luzes em termos de cor, né? Trabalhando com temperatura de cor, com gel e tira gel e coloca a câmera numa temperatura diferente da temperatura da luz que está usando, que efeito que dá isso e tal. Eu fiz já muitos testes, desde a época que não existia fotografia digital, que era fotografia analógica. A gente usava filtros na frente da lente e tal, para modificar essa temperatura de luz, para filtrar a luz que chegava na lente, né? Então a gente usava bastante filtros e tal, para compensar, para mudar a temperatura de cor e tal. Então tudo isso já vem de muito tempo. Então todo esse conhecimento, na hora que a gente precisa, a gente consegue ter saídas como essa que eu apresentei para vocês. Aqui um ponto que eu queria colocar, né, que a gente precisa fazer valer a pena, e fazer valer a pena é o seguinte: é pegar tudo isso que a gente falou hoje, né, escolher ou apontar qual assunto, qual item, né, o tópico que foi mais importante para ti nesse momento da tua carreira. Não só anotar, mas colocar na agenda para colocar em prática. A gente tem que colocar em prática as coisas. Não adianta a gente participar de congresso, de participar de workshop, participar de palestras, etc., se a gente não colocar em prática aqueles conhecimentos que a pessoa que está apresentando, né, oferecendo e compartilhando essas experiências colocou para vocês. É importante a gente anotar, sim, mas mais do que anotar é a gente colocar em prática alguns tópicos, os principais, né, aqueles que vão te ajudar no atual momento da tua carreira. Então esse é um ponto que eu queria colocar para vocês. Coloquem em prática, treinem, treinar é importantíssimo. Treinar é mais importante até muitas vezes do que executar o trabalho. Se executar o trabalho sem treinar, vai ser um trabalho executado de uma maneira restrita, né? Fazendo sempre a mesma coisa, sempre igual. E às vezes o sempre a mesma coisa e sempre igual está num nível que não é o suficiente para criar esse desejo, né, que os noivos precisam ter para contratar o teu trabalho, né? Então vai ser sempre aquela loucura, aquele perrengue de ter que ser um profissional mais em conta para poder pegar o trabalho. Então a gente precisa realmente evoluir para chegar no momento em que vocês possam, cada um possa cobrar aquilo que seja saudável, né, e que possa haver aí um equilíbrio entre o número de trabalhos, né, e o resultado financeiro disso, né. É importantíssimo até para a permanência, né, da gente na nossa carreira. É importante entendermos dessa forma, tá? Então assim, espero que eu tenha te ajudado, espero que vocês possam colocar em prática, como eu falei, né? Se vocês curtiram ou toda a palestra ou parte dela, qualquer que seja a parte, né? Dá um valeu para mim lá no Instagram, entra lá, @Lauro Maeda, me segue lá, me manda uma mensagem, pô, valeu, curti, ou então ficou fraca a palestra, não curti, pode colocar o que quiser, que a gente está aberto aí, e eu queria esse feedback de vocês até para poder me esforçar para trazer cada vez mais conteúdos que possam te ajudar nessa caminhada. Afinal de contas, eu já tive quase 35 anos aí dessa jornada. Eu sinto realmente a necessidade de dividir isso com vocês, de ser um facilitador, né, para vocês chegarem numa fotografia que seja bacana, uma fotografia que seja valorizada, numa fotografia que tu curta, né, porque eu acho que a motivação também vai por aí, tá bom? Tudo isso porque eu acredito muito, tá? Que juntos a gente vai mais longe e juntos a gente pode dividir mais e multiplicar também, né? E somar e multiplicar. Esse é o grande barato
da fotografia e principalmente das relações entre profissionais que querem, que têm esse objetivo de evoluir e outros que têm o objetivo de compartilhar. Tá bom, gente? Muito obrigado, obrigado por estarem aqui, obrigado a 305 que nos apoia, nosso parceiro. Espero que a gente possa se ver em breve e que eu traga também assuntos que vocês se interessam e que a gente possa seguir em frente e poder ser cada vez mais felizes com a nossa carreira. Um grande abraço e até breve!